Bom, pessoal, a aula não foi gravada, a segunda parte da aula não foi gravada, não sei porquê. Eu tinha quase certeza que eu tinha deixado a aula gravando, mas por algum motivo não foi gravada, então vou regravá-la, a segunda parte, tá? A primeira parte é exatamente, até antes da pausa, né? Exatamente o que foi apresentado de manhã, mas a segunda parte eu tinha certeza que eu tinha gravado, mas enfim, não apareceu, né? Então, a segunda parte a gente começou falando das desvantagens dos manômetros que a gente viu, o piezométrico e o em tubo em U, né? Então, eles não são adequados para pressões muito altas ou pressões que variam rapidamente com o tempo, porque, obviamente, se você tem uma pressão que varia rapidamente com o tempo, você teria que ficar ali tomando, né, fazendo as medidas, as tomadas de pressão, e eventualmente a pressão muda mais rápido do que o tempo que você tem para fazer as anotações, né? Então, são sensores piezométricos em U que não são adequados para frequências altas de mudança de pressão. A medida da coluna de fluido pode levar um certo tempo. Imagina que você tem um processo grande com várias tomadas de pressão. Então, a questão é que essas tomadas de pressão podem levar muito tempo, né? Você ir olhando coluna por coluna, né? Então, esses dispositivos em U, os piezométricos, podem não ser muito adequados. Não é possível armazenar os dados, então, eventualmente, traçar gráfico e coisa desse tipo, né? Então, com esses sensores que a gente viu, isso não é possível. Então, existem outros tipos de sensores que foram desenvolvidos para resolver esses problemas associados aos tubos piezométricos e os tubos em U. Um deles é o medidor de pressão de Bourdon, que é o mais comum, né? Que é o que a gente vê aí em postos de gasolina, em processos industriais. E a ideia dele é basicamente, né, pelo menos na minha infância, eu lembro que quando eu era criança tinha essas línguas de sogra nas festas, né? Que a gente assoprava aqui e aí essa espiralzinha esticava, né? Então a ideia do sensor de Bourdon é basicamente esse, ó. Ele está mostrando aí, sai fora, o mecanismo, né? Ali era o medidor, a frente do medidor, né? A escala do medidor. Então ele está mudando a pressão e mostrando aí como é que é. E aqui ele mostra a parte de trás. Então é justamente esse semicírculo aqui, ó, que é oco, né, por dentro, ele está conectado ao processo ali, né? Então aqui está uma rosca, aqui está pressurizado aqui dentro, né? E aí ele é conectado a esse semicírculo aqui oco. E à medida que a pressão aumenta, ele justamente faz essa deflexão, né? E aí isso é acoplado, conectado a um acionamento, tem umas engrenagens aqui, ó. E aqui essa parte é justamente o eixo ali do ponteiro, né? Então, aumentou a pressão, ele faz essa deflexão, e aí é claro que tem que ter uma... Ele está mostrando um detalhe, né, do mecanismo, é claro que tem que ter uma calibração, né, entre a pressão e essa deflexão, a distância desse mecanismo, as engrenagens ali em cima, né? Mas a ideia basicamente é essa, né? Esse semicírculo aqui pressurizado, ele dá uma deflexão, tá? Aí tá aqui o link do vídeo, tem o cara, ele abre, ele faz um monte de teste, vira, faz, né? Ele é um vídeo grande que ele fica o vídeo inteiro analisando esse dispositivo, tá? Certo? Então esse é o sensor de Bourdon. E o outro tipo de transdutor, que aí a gente já entra numa coisa mais elétrica, né? São os transdutores de pressão, são os chamados transdutores de pressão. Então a ideia é um diafragma fino e elástico que está em contato com o fluido, né, com gás ou com o líquido, que é o que está mostrado nesse corte aqui, ó. Então esse é o dispositivo, né, essa parte aqui de dentro. Deixa eu botar aqui a apontadora laser. Então aqui, ó, essa parte aqui de dentro tá o corte aqui, ó, aqui embaixo, né? Então tá aqui ele cortado. Então aqui o sensor, claro que tem que estar em contato com o fluido. Então está aqui o sensor, a rosca e um corte aqui do sistema, né, do dispositivo lá dentro. E à medida que a pressão varia, esse diafragma sofre uma deflexão, e essa deflexão é sentida, né, ou é medida e convertida num sinal elétrico, né? Isso daqui é o que é conhecido lá em mecânica dos sólidos de strain gauge, né? Então é um sensor que, à medida que a deflexão muda aqui essa resistência, né? São resistências elétricas aqui.
À medida que a deflexão muda a resistência elétrica, o sinal elétrico varia, né? Então, você tem uma medida de diferença de potencial e relaciona a deformação desse sensor com a pressão exercida pelo fluido, né? É o que está mostrando aqui embaixo. Então, aqui é uma figura, aqui é uma foto, né? Aqui seria uma foto do dispositivo portado, aqui é uma figura esquemática. Então, a pressão provocando a deflexão no strain gauge, e aí essa deflexão alterando o sinal eletromagnético. Então, aqui a gente tem um input mais e menos e output mais e menos, né? Então, o input você induz uma corrente elétrica e o output, né, no input você induz uma corrente elétrica e no output a gente mede a corrente em função das resistências que, claro, de novo, né, tem que existir uma calibração entre a resistência elétrica resultante aqui e a pressão aplicada, tá? Então, existe uma curva de calibração. Aqui é só um esqueminha bem simples, né? Então, estaria aqui aquele general que a gente conhece, né? Que esse dispositivo aqui de fixação, pressurizando uma bolsa aqui, conectado no sensor de pressão, e aí um sinal analógico de voltagem. Aqui não está, não tem aqui descrito, né? Mas eventualmente aqui a gente teria esse sensor analógico aqui ligado num computador, né? Então teria um computador e esse computador faria a conversão, ou até mesmo algum dispositivo de mão, né? Isso daqui não precisa ser necessariamente um computador, a conversão é muito simples. Ela normalmente é linear entre voltagem e pressão, então não precisa necessariamente ser um computador. Se você quiser fazer aquisição de dados, salvar os dados, plotar o dado, aí tudo bem, usa um computador. Mas se for só para medir, eventualmente saber quanto que é a pressão, basta simplesmente conectar um computador e fazer. Mesmo um dispositivo portátil conseguiria fazer isso, né? Então, esses dispositivos são menores, mais rápidos, eles podem ser mais sensíveis, precisos, né, e confiáveis do que o mecânico, mas eles são mais caros, então não existe o melhor e o pior, né? Existe o dispositivo que é mais adequado ao seu processo. Se eventualmente você tem um processo em regime permanente e você só quer manter, não sei, a pressão a 30 bar, você vai com desse e, claro, isso daqui também não soa alarme, né? Esse daqui você pode eventualmente setar um alarme, né? Ligar um sistema de aquisição de dados que você programa um alarme acima ou abaixo de uma certa pressão. Esse daqui não permite isso, por exemplo, né? Um sensor analógico, assim, sem nenhum controle, nenhuma conexão digital eletrônica, você não tem muita possibilidade de setar um alarme. Aqui sim, né? Pode setar alarme, fazer, enfim, algum controle de processo com esse dispositivo aqui, com os transdutores de pressão, tá? Beleza? Bom, então, essa parte aqui finaliza essa questão de medida de pressão, tá? Os transdutores, os tubos em U, né? O medidor de pressão de Bourdon, os manômetros piezométricos e tubo em U. Então, a gente terminou essa parte de medidas de pressão analógica e digital. O que a gente vai analisar agora são as forças hidrostáticas em superfícies planas. E aí depois a gente vai ver forças hidrostáticas em superfícies curvas. Tá? Então, o que a gente vai analisar aqui são as forças perpendiculares que se desenvolvem em superfícies submersas em fluidos. Tá? A gente viu, né, anteriormente já que as forças sempre são perpendiculares à superfície do fluido. Então, a pressão não é um vetor, ela aponta em todas as direções, mas a magnitude dela está sempre perpendicular, ela depende da normal unitária. Então, até por isso mesmo, né, ela depende da normal unitária da superfície que está submersa. Tá? E aí a importância disso, né, projeto de tanque de armazenamento, navio, represas, né? Então, são superfícies submersas que são sujeitas a forças hidrostáticas, planas ou curvas, né? A gente vai começar falando das planas e depois a gente fala das curvas. Então, isso daqui é uma superfície plana vertical, né? Tá? E aí, aqui está representado o famoso ρGH, né? Como que a pressão varia ao longo da profundidade. E o nosso interesse, né, de engenharia, aqui de mecânica dos fluidos, é saber onde que a força resultante, a magnitude da força resultante, e onde que ela está atuando, né, a distância com relação à superfície. No caso de uma superfície plana, começa daqui, ou numa curva, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Bom, para um caso horizontal, a coisa é bem simples, né?
força resultante aqui, no fundo, aqui é um reservatório, né? E esse reservatório está cheio de líquido, tá? Cheio de um fluido. Então, a gente quer saber na superfície plana vertical aqui e horizontal. A horizontal ela é muito trivial porque a pressão ela não varia. A gente demonstrou isso na aula passada, né? Na horizontal, a pressão não varia, né? Só na vertical. Então, a pressão agindo aqui no fundo do reservatório é sempre ρGH, né? Tá? ρGH, para todo o comprimento aqui desse reservatório, e óbvio que ele é retangular, né? Ele vai lá para o fundo da tela, tá? Então é ρGH vezes a área, né? A força é ρGH vezes a área, ou gama H, né? Onde o gama é ρg, tá? Então se a pressão aqui sendo exercida no fundo do reservatório é uniforme, né? E igual a gama H, a força resultante, a gente viu isso lá da estática, né? De mecânica dos sólidos, que ela vai ter a magnitude, né? Quando você faz a força resultante, isso daqui, de forma geral, usada para calcular as reações, né? Então, a força resultante de uma força distribuída, ela, ela age no centroide do elemento e a gente calcula a magnitude dessa força resultante, no caso de uma força distribuída homogênea, que é essa daqui, né? Fazendo simplesmente o gama H vezes a área, né? A força resultante aqui é o gama H vezes a área, tá? Então a gente tem as operações, né, com as formas de força distribuída, que é simplesmente calcular a pressão no fundo do reservatório vezes a área. Então é trivial, né? Gama H vezes a área, tá? Aplicado no centroide dessa área aqui de baixo, tá? Então, está aplicado no centroide. Na verdade, aqui seria uma coisa bidimensional, né? O tridimensional seria ali certo, ali para dentro, né? Tá? É no centroide da área, né? Tá? Então, a projeção aqui na frente do centroide da área, se esse fundo do reservatório aqui tem uma largura de L, né? Ela está aplicada ali em L sobre 2, tá? Certo? E se tem uma profundidade de B, ele está aplicado ali em B sobre 2, né? No centroide da área ali do fundo. Aí aqui eu só estou mostrando, né, que no caso de um fluido estático, a mecânica newtoniana vale também, né? Então isso daqui, que é o gama H vezes a área, o H vezes a área é o volume, né? Certo? Então ρ vezes o volume é a massa, e aí é o mg, né? Então é como se fosse o peso, né? A força resultante ali é o peso dessa massa de fluido ali, tá? Como a pressão atmosférica age em ambos os lados, né? Então a gente tem a superfície livre aqui com a pressão atmosférica agindo aqui, né? A rigor, a pressão absoluta no fundo do reservatório é o gama H mais a pressão atmosférica. Como a gente tem uma pressão atmosférica agindo aqui embaixo também, ó, a pressão atmosférica simplifica aqui, né? Então basta a gente calcular, nesse caso, a pressão manométrica, tá? Certo? Então a força aqui, a gente não pode calcular aqui a pressão absoluta, porque a pressão atmosférica age embaixo e faz a soma vetorial da pressão atmosférica na parte superior com a parte inferior, cancela a força devido à pressão atmosférica. Tá? Agora, na superfície vertical, as coisas são um pouquinho menos simples, né? Ainda são simples, mas um pouquinho menos, porque a pressão não é uniforme nas paredes verticais. Então, a gente tem que ver como que a gente lida com isso, né? A gente sabe que a pressão varia de forma linear, né? E a magnitude da pressão com a profundidade é gama H, tá? Então, vamos ver como é que a gente resolve nesse caso, né? Então, aqui, ó, o que vocês têm que entender, olhando aqui nesse esquema aqui, é que a gente tem uma superfície submersa, então aqui marrom é o fluido, né? E aí essa superfície submersa aqui é a superfície que a gente está analisando. Aqui a gente está vendo a superfície de lado, então ela é plana, né? Então a gente, repara, a gente está analisando força hidrostática em uma superfície plana, que é o caso aqui, ela é plana, mas a área, a seção transversal dessa superfície, ela é genérica aqui, ó. Ela é plana, tá? Totalmente plana aqui, ó. Mas aqui a gente está vendo de lado e aqui a gente está rebatendo, né? Agora a gente está vendo de cima. Isso daqui é como se a gente estivesse olhando daqui, ó. Tá? Olhando daqui, a gente vê isso.
certo? E olhando de lado, a gente vê uma superfície plana, tá? Ela não tem nenhuma curvatura ali. A gente vai ver mais o próximo assunto que a gente vai ver é a força hidrostática em superfície curva e como que isso interfere nas contas. Então, por enquanto, né, a superfície ela é plana, tá? Mas não necessariamente ela tem um desenho, né, uma seção transversal homogênea. Ela pode ter uma seção transversal bem aleatória, como essa daqui, tá certo? Mas o mais importante é que se a gente olhar ela de lado, né, a gente vai ver essa uma superfície plana, tá? Isso daqui é um caso geral, por exemplo, de uma barreira. Se a superfície que a gente está analisando fosse totalmente vertical e a superfície em análise fosse de cima embaixo uma superfície retangular, né? A gente cairia aqui, ó, nesse caso, tá? Então, o que a gente está analisando aqui, ó, é uma superfície que está em algum local, alguma certa profundidade, uma superfície plana, né, com ângulo θ com a superfície livre, e a gente está fazendo a análise de força aqui, por causa da pressão hidrostática que age nessa superfície plana, tá? Isso poderia representar, por exemplo, isso aqui, ó. Tá vendo? Você tem uma barreira, a água está acima ali do nível dessa comporta aqui, né? Existe uma certa estrutura de concreto em cima e uma comporta embaixo que se abre, né? Então poderia ser essa representação aqui na vertical, por exemplo, né? Aqui poderia ser uma comporta sujeita a forças hidrostáticas ali, né? Uma superfície plana, tá? Ou uma coisa desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma superfície plana e nesse caso a superfície vai até a superfície que a gente está analisando vai até a superfície livre da água, que é esse caso aqui, né? Tá, então isso daqui é um caso genérico, certo? É um caso genérico que a gente vai ver que a gente calcula, faz o cálculo da força resultante do ponto de aplicação da força para esse caso genérico e depois esse caso pode ser estendido para casos particulares, né? Vertical, por exemplo, tá certo? Então, a gente começa com essa geometria genérica aqui, né, que a gente está vendo aqui de frente, aqui a gente vê de lado, e depois vai particularizando para cada caso. Tá? Então a gente vai analisar esse esquema aqui. Ó. Esse esquema vai ser a nossa base, né, de análise para analisar coisas, por exemplo, como essa represa, ou uma comporta desse tipo aqui, né, ou uma represa desse tipo aqui, certo? Então, a superfície livre está aberta para a atmosfera, e o plano na qual a superfície está intercepta a superfície livre em zero. Esse é o plano que a superfície está, esse daqui, ó. Eu estou fazendo um pontilhado aqui. E aqui é o plano da superfície livre. Então, eles se interceptam. E essa superfície pode ou não, quer dizer, a superfície que a gente está analisando pode ou não chegar na superfície da água, tá? Aqui não está chegando, né? A gente está fazendo uma análise do corpo submerso, mas ela pode ser grande o suficiente para chegar até lá na superfície, nada impede, que é o caso aqui da represa, né? Certo? A gente pode querer analisar as forças que estão agindo aqui, né? A força resultante que está agindo nessa barreira, e essa superfície aqui plana está chegando até a superfície livre da água. No nosso caso genérico aqui não chega, tá? Só um detalhe, mas depois a gente vê que a nossa formulação é geral o suficiente para pegar casos que chegam até a superfície da água. Certo? E aí tem esse ângulo θ genérico também com a superfície, beleza? Então, é um caso bem genérico, né? Tá? Bom, aqui o que eu estou mostrando nesse slide é que isso daqui seria uma visão tridimensional de como a pressão se distribui nessa área que a gente está analisando, nessa superfície que a gente está analisando. Na verdade, né, aqui, por exemplo, na frente, ou na parte onde a altura é menor, né, que a gente está na parte mais perto da superfície, a gente tem um ρgH1. Essa pressão não varia na horizontal, né, mas à medida que a gente desce na vertical, ela vai aumentando porque a gente tem um ρg, por exemplo, H2 aqui, onde o H2 é maior que o H1. Então, só para mostrar que essa distribuição de pressão, apesar da gente tá vendo uma distribuição de pressão bidimensional aqui, né? Ela é tridimensional, mas tudo bem. Como não varia ali na profundidade,
Essa representação aqui é válida, é a que a gente vai trabalhar, mas sempre se lembrando que, na verdade, é uma representação tridimensional, né? Tá? E aí, a coordenada x, y é definida de forma que o zero, né, a origem aqui, né, a origem do sistema de coordenada, bom, ela está definida de forma que o O aqui é a origem e o Y está direcionado ao longo da superfície, que é o que a gente já falou, né? O Y, na verdade, está aqui, ó. Aqui embaixo, o que a gente fez? Né? O eixo X está saindo de dentro da tela aqui, na nossa direção, e isso daqui é simplesmente um rebatimento, né? Dessa área DA ali, não, desculpa, dessa área A ali, né? Então, eu não estou transladando aqui o sistema de coordenada, eu só estou, como se eu estivesse fazendo um corte aqui, né? Sei lá, um corte AA, e eu estou mostrando aqui o corte AA, tá certo? Ou corte BB, como vocês quiserem, tá? Certo? Então, isso daqui não é o sistema de coordenada transladado, né? Isso daqui é o sistema de coordenada simplesmente mostrando uma projeção, né, do sistema de coordenada de novo, como se a gente estivesse vendo agora o sistema de coordenada daqui, ó. Tá? Então, esse sistema que a gente está vendo aqui é como se a gente estivesse vendo aqui, observando, né, daqui de cima, né? Certo? Então, o Y, a origem está aqui, ó. Então, aqui seria a origem também, tá? Eu só estou fazendo uma vista aqui, né? E essa área, é o que eu falei, né? Pode ter uma forma arbitrária, como está mostrado aqui, né? Essa área que a gente está analisando. É uma coisa muito arbitrária. Então, a gente vai fazer toda a demonstração para essa área arbitrária e depois tem exemplos e exercícios para vocês fazerem com áreas simples, como triângulos, né? Como retângulos. Então, a coisa não vai sair muito de triângulo e retângulo, ou, sei lá, semicírculo, círculo, tá? Beleza? Mas a gente parte de uma análise totalmente genérica, tá? Bom, então o que a gente quer? Qual é o objetivo agora, né, dessa parte da matéria? Determinar a localização e a magnitude da força resultante agindo em um lado da área, dessa área aqui, né, devido ao contato do líquido com essa área. Então a gente quer saber a magnitude de FR, sabendo que a força, né, ela vai aumentando à medida que a profundidade aumenta, porque a pressão aumenta, né, a área se mantém constante, a pressão aumenta. Então, logicamente, a força vai aumentando. Então, ela tem uma distribuição linear, assim, né? E com isso, a gente quer saber qual é o local, a magnitude de FR e a distância YR a partir da origem, né? A partir da superfície. Lembra que isso daqui é simplesmente uma vista projetada aqui do YR, né? Na verdade, esse YR está aqui acompanhando a plano aqui da superfície que a gente está analisando, tá? Então, o YR ele é a distância a partir da origem que a força resultante age. Isso que a gente quer saber. A magnitude da força resultante e a distância que ela age, tá? A partir da origem, tá certo? Esse é o objetivo, simplesmente isso. Tem uma superfície plana, submersa, e a gente quer saber quantificar o FR e aonde ele age, tá? Simplesmente isso. Aí, para a gente fazer isso, a gente tem que começar agora a quantificar as coisas, né? Então, a qualquer dado H, qualquer distância H, né, qualquer profundidade H com relação à superfície livre, a força agindo em dA, né, ou a força infinitesimal agindo em dA, né, esse dF aqui, ó, é gama HdA. O que eu estou mostrando aqui? Ó? O DF agindo no DA de lado, né? A vista lateral. E quando eu venho para cá, o DF ele viraria uma seta apontando para dentro da tela. Tá? Então aqui é a vista lateral, aqui é a vista de novo, né? É a vista de quem está aqui, ó. Tá? Um observador aqui olhando desse local aqui vê isso daqui, ó. Vê esse observador vê aquilo ali que eu estou mostrando ali, tá? Certo? Então ele vê essa força agindo nesse DA, tá? Que é o que a gente tem que partir de algum ponto, né? A gente parte de uma área infinitesimal e calcula uma força infinitesimal.
À medida que essa força que age em Hs mais profundos, né, certo? À medida que eu tenho aqui, eu tenho um df1, né, um H1 e um Y1, vamos botar mais para cima aqui para não ficar muito poluído aqui, eu poderia ter um df2, certo? Agindo num H2, numa certa distância aqui, Y2, tá? Então eu escolhi um ponto genérico ali, uma distância Y genérica, uma distância H genérica e tem um DF genérico ali, né? Que é dado por gama HDA. Vai depender, né? Quem que esse DF vai depender? Da profundidade que eu estou com relação à superfície livre e do tamanho DA, né? Do elemento de área infinitesimal que a gente escolheu, tá? Então esse é o primeiro passo para a gente determinar a força resultante, que age por causa da pressão hidrostática ali, né? Certo? Bom, então, o que a gente precisa fazer agora? Integrar, né? A força resultante é obtida somando essas forças diferenciais ao longo de toda a superfície. Então, a gente simplesmente integra, né? Integra dos dois lados aqui. Integral de df é o próprio f. Integral de gama HDA é gama. Y seno de θ dA. Por quê? Y seno de θ é a projeção horizontal aqui, né? Desculpa, a projeção vertical H, né? Tá? Trigonometria tranquilo aqui, né? Se eu fizer aqui Y seno de θ, eu tenho H. A gente vai ver por que a gente fez isso. Poderia não ter feito, né? Foi só uma escolha conveniente. Tá? Então, Y seno de θ dA. Isso é feito para... Bom, aí a gente traz para fora da integral gama seno θ, assumindo que esses dois parâmetros são constantes, né? Então, esse cara aqui, ó, voltando no slide, ó, esses dois camaradas aqui saíram da integral assumindo que eles não variam, né? Que é uma boa hipótese, né? O gama, o peso específico do fluido é constante, com a profundidade, e o θ aqui é só dizer que a gente está calculando as forças por uma superfície que fica parada, né? Ela não fica se movendo em θ ali, tá? Bom, tiramos ela da integral, né? Esses dois caras da integral, ficou com a integral de y dA. Essa integral aqui, a gente estuda lá em mecânica dos sólidos, né? Que ela é o primeiro momento de área com respeito a x. E ela, como ela aparece tanto, né? E não é difícil demonstrar isso daqui, ela, quer dizer, essa relação aqui é relativamente tranquila de ser desenvolvida. Isso, quem quiser, eu indico aí os livros de mecânica dos sólidos. Até tem alguns slides aqui ocultos, né, na minha apresentação. Deixa eu desocultá-los aqui, que aí fica aí para vocês. Ó. Aqui está demonstrado isso. Para quem, enfim, só para... aqui está justamente demonstrando por que essa relação, né, integral de y, aqui o W é o peso, né, então, da onde que surgiu essa relação? Eu peguei isso lá esse slide aqui, eu peguei do livro, acho que do Hibbeler. Tá? Então, mostrando justamente essa relação aqui, ó. Integral de y dA é yc vezes a área, tá? Então, não vou gastar muito tempo, vou deixar aqui, quem quiser dar uma olhada com calma, dá um pause aí, porque não é o objetivo da aula de mecânica dos fluidos, é só para justificar isso daqui, tá? Quem quiser dar uma olhada aí, só dá um pause ali naquela parte, naquele slide, e dá uma olhada com calma. Mas, enfim, isso daqui é uma constatação, é uma coisa, vamos dizer assim, para facilitar a nossa vida. Por que isso? A gente não precisa ficar carregando essa integral aqui, ó. É simplesmente saber, se a gente quiser calcular a integral de y dA, ou o primeiro momento de área com respeito a x, é só a gente saber onde está o centroide dessa superfície e multiplicar pela área, tá? Isso é simplesmente para nos ajudar, tá certo? Que aí é o que eu botei aqui, né? Uma definição que vem lá da mecânica dos sólidos, obtido por uma análise de momento, né, de uma força distribuída, não necessariamente homogênea, porque na verdade a pressão aqui ela aumenta, né, mas uma força distribuída, então eu vou até tirar esse homogêneo aqui, pode ser gravidade ou pressão, né, sobre uma superfície plana, sobre um corpo plano homogêneo. Bom, é exatamente o que a gente tem aqui. Então essa conta aqui é para simplificar a vida, simplesmente isso. Você pode carregar a integral de y dA e ficar resolvendo integral de y dA? Pode. Vai dar a mesma coisa? Vai. Então é a opção sua, né? Isso daqui é para simplificar a vida, tá? Bom, então a gente não precisa integrar, só fazer yc vezes a área. Aí substitui... Opa, passando mais um. Então a gente substitui, ó, integral de y dA. Aqui está a prova, né? Por que disso, certo?
Está provado por que disso. Integral de YdA, YC vezes a área. Então, YC é a coordenada Y do centroide da área A, medida com relação ao eixo X, né? Então, está exatamente aqui, ó. E o eixo X, aquilo que eu estava falando, né? Ele está vindo aqui para cima, né? Tá? Ele sai da origem e ele está vindo na nossa direção aqui, né? Tá? Ele está saindo do quadro aqui da origem na nossa direção. Então, a gente só está rebatendo. Isso daqui seria o eixo X, né? Vamos dizer, rebatido aqui para a gente enxergar o YC, o YR, para não ficar todo mundo sobreposto ali, né? Tá? Mas é com relação à origem, tá certo? Com relação ao eixo X, tá? Aí substituiu ali, ó, força resultante, gama a YC seno θ, centroide, né? Coordenada Y do centroide, seno θ. Mas a gente pode simplificar mais a vida ainda. O YC seno θ, se a gente pegar aqui, ó, YC seno θ, o que a gente tem é a profundidade do centroide, o HC. A qual profundidade que o centroide está? Se para você for mais fácil calcular YC seno θ, beleza, é essa daqui. Se for mais fácil, se já tiver direto a informação da profundidade do centroide, é essa expressão aqui. Elas significam a mesma coisa, tá? Tem exercício que vocês têm que usar YC seno θ, tem exercício que pode usar direto a profundidade do centroide, tá? Então, HC é a distância vertical a partir da superfície do líquido até o centroide da área. E aí, com isso, o FR, né, a força resultante, é igual a pressão hidrostática calculada no centroide vezes a área. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu tenho uma pressão distribuída aqui, ó, dessa forma, né, linear, do jeito que ela é aqui, né, certo? A gente tem uma pressão linear que varia com a profundidade, né, e ela age dessa forma aqui, ó. A força resultante devido a essa pressão, ela é calculada multiplicando a pressão hidrostática no centroide, que é o gama HC, vezes a área. Então é super simples, né? É uma coisa assim, muito conveniente. Eu tenho uma superfície submersa plana, é só multiplicar a área dessa superfície pela pressão calculada na profundidade do centroide da área. É isso que essa análise aqui está nos informando. Não importa quão complexa seja a seção transversal dessa área aqui, ó. Tá vendo? Ela é totalmente genérica. Se a seção transversal for um retângulo, por exemplo, é muito fácil. For um quadrado, né? É muito fácil a gente calcular, por exemplo, a profundidade, é muito fácil a gente calcular a área, é muito fácil a gente calcular as quantidades que a gente precisa aqui. Se não for, não tem muito jeito, tem que cair dentro de integrais. Mas aqui no curso vai ser sempre áreas ou geometria simples, tá? Certo? Bom, aí cuidado, né? Isso é muito importante. A força resultante, ela não passa pelo centroide, né? Isso que vocês têm que tomar cuidado. A força resultante, está até mostrado aqui, ó, ela está agindo no centro de pressão. Agora a gente vai determinar onde que é o centro de pressão, tá? Ela não passa pelo centroide. A gente só precisa da profundidade do centroide, e aí todo o argumento para demonstrar isso está aqui, né? Tá tudo demonstrado aqui em contas, né? A gente, na verdade, apareceu o centroide por causa dessa integral aqui, né? A integral de YdA, tá? Que a gente sabe que a integral de YdA é a localização Y do centroide vezes a área. E com isso apareceu a profundidade do centroide ali, né? Mas não é lá que a força resultante age, tá? Beleza? Ela age no centro de pressão, que agora a gente vai aprender a determinar, né? Onde seria o ponto de aplicação da força resultante. Ó, aqui está o centroide da área, por exemplo, e um pouquinho mais para baixo aqui, ó, tá onde a força resultante age, tá vendo aqui, ó? Aqui está o centroide, ó, certo? A localização do centroide está aqui, e a força resultante está agindo um pouquinho para baixo ali, ó, tá certo? Então, no centro de pressão. Então, é nessa localização aqui que o centroide está agindo. Então, agora a gente vai determinar onde que ele é aplicado. Então, o que a gente faz? Um balanço de momento. O momento da força resultante deve ser igual ao momento das forças distribuídas de pressão, ambas com relação à origem. Então, isso aqui é uma coisa assim, relativamente óbvia, né? Se eu tenho DFs aqui, ó, para cada... lembra que eu fiz o DF?
era o gama y seno θ dA, né? Era uma... Quer dizer, para cada y seno θ, o que é o y seno θ, né? É esse, justamente, o h aqui, né? Certo? Que é o y seno θ, essa projeção aqui, né? Tá? Então, aqui seria o h, que é igual a y seno θ. Então, para cada dfzinho aqui, ó, aqui tem um df representado aqui, né? E tem dfs representados em toda a placa, né? Se a gente olhar a projeção aqui, ó, até onde eu me lembro, seta entrando para dentro do quadro era assim, e seta vindo na nossa direção era assim, né? Quando eu fiz desenho técnico. Então, se eu fizer a projeção aqui, ó, eu faria isso daqui, né? Os DAs aqui, né? Cada DAzinho aqui, e cada DF agindo nesse DA com magnitude gama, y seno θ dA, certo? Então, tem uma área DA aqui, e uma seta entrando ali, né? Um DF, gama, seno θ dA. Onde o que vai variando, né? À medida que eu ando aqui, ó, eu vou aumentando justamente o y, né? O y aqui, né? O seno θ é o mesmo, certo? Então, aqui eu tenho um certo y seno θ, então eu tenho um certo df agindo aqui, à medida que eu vou... e ele é igual, né? Na horizontal. Mas à medida que eu vou descendo na profundidade, esse y seno θ vai aumentando, certo? E aí eu tenho DFs maiores. Então, o que eu preciso fazer, né, para determinar o local YR de aplicação da força resultante? Fazer um balanço de momento aqui. Ó. O momento da força resultante deve ser igual ao momento das forças distribuídas de pressão, ambas com relação à origem. É o que está mostrando aqui. Ó. FR, YR, ou seja, o momento com relação à origem da força resultante, né, FR, YR, aqui, ó, que a gente não sabe, é esse cara que a gente quer determinar, a gente já aprendeu a calcular esse cara, a gente quer determinar esse cara, certo? Então, FR, YR vai ser igual a integral de YDF. O que é integral de YDF? É o momento, é a soma do momento de todas as forças distribuídas, tá? A cada Y, né? A cada Y aqui eu tenho um momento, YDF, tá? Certo? Que é dado aqui, ó, pelo DF vezes o Y. O FR a gente já sabe como calcular, acabamos de mostrar ali atrás, né? Gama A, YC seno θ, ou então, se vocês quiserem, gama A, HC, né? Certo? Que é o que eu falei aqui atrás, ó. Olha lá, gama A, HC, né? Profundidade do centroide. Ou gama A, YC seno θ, são equivalentes, né? É a mesma coisa, trigonometria. E o DF a gente já viu também, né? Gama, Y seno θ dA. Bom, aí o que a gente faz aqui, ó? Gama A, YC seno θ. Acho que vai ficar apertado ali. Fica assim, ó. Se eu jogar esse cara aqui, eu fico com o seguinte, ó. Gama A, YC seno θ, YR, igual a integral na área de y, gama, y, seno θ, dA, tá? Certo? Joguei o FR aqui e o DF aqui em cima, ó, vermelhinho, vermelhinho, verdinho, verdinho. Aí o mesmo argumento, seno θ sai para fora da integral, gama sai para fora da integral, porque eles são constantes, e simplifica aqui, ó, gama com seno θ. Por isso que daqui a gente fica com essa expressão aqui, ó, YR, integral na área de y ao quadrado dA, YC vezes A. Porque o gama e o seno θ aqui, né? O gama e o seno θ simplificaram com esse gama e com esse seno θ que saíram da integral por serem constantes. Tá? E aí a gente fica com outra integral, que é a integral de y ao quadrado dA, que é o segundo momento de área ou momento de inércia com respeito a x, que é o ix. Tá? Que também, né, essa definição também vem lá da mecânica dos sólidos e aparece naturalmente em aplicações onde a distância se relaciona com a força resultante, nesse caso a hidrostática, e no ponto de aplicação dela. Ou seja, a distância y aqui, ela vai dizer a magnitude da força resultante e
o ponto de aplicação da força resultante. Então, naturalmente, essa integral aparece em problemas onde esse tipo de característica acontece. No caso da pressão hidrostática, o FR depende da distância do centroide e o ponto de aplicação dele também. Então, o segundo momento de área aparece e ele é tabelado também, é a mesma coisa, né? Isso daqui, por conveniência, se vocês pegarem lá os livros de mecânica dos sólidos, de novo, né, da mesma maneira que eu demonstrei anteriormente ali essa questão aqui do primeiro momento de área, né? Da mesma maneira que isso daqui aparece naturalmente nesse tipo de problema lá em mecânica dos sólidos, o momento de inércia também, tá? Voltando aqui, né? O momento de inércia ele também aparece naturalmente em problemas em mecânica dos sólidos que tem essa característica, ou seja, a força resultante depende da profundidade, porque a pressão hidrostática vai aumentando à medida que a gente desce, né? Mas o ponto de aplicação também, tá? Então, nesse tipo de problema, o segundo momento de área, ou momento de inércia, aparece e ele é tabelado. Para nossa sorte, a gente não precisa ficar calculando integral de y ao quadrado dA para resolver os problemas de hidrostática. Isso daqui a gente vão ter tabelas aí que eu vou fornecer, né? Na lista de exercícios tem problema envolvendo esse tipo de questão para vocês praticarem e também tem que ser fornecido tabela para vocês calcularem isso daqui, tá? Beleza? Então, a localização, onde a qual distância YR a força resultante age? A gente tem que calcular o momento de inércia dessa área, dividir pela distância do centroide vezes a área. Simplesmente a gente vai determinar a localização ali, o YR, tá? Então é uma maneira conveniente de analisar a localização da força resultante quando as forças que agem, né, na superfície plana são distribuídas por pressão ou por gravidade. E acontece tão constantemente, né, que é tabulado para diferentes geometrias. Então a gente pode calcular o YR facilmente, tá? Certo? Então, a aula de manhã tinha acabado aqui, né? Então, de novo, não sei por que não gravou, mas tudo que eu apresentei aqui foi o que eu apresentei de manhã, de 9h10, mais ou menos, até 10 horas. Pode não ter sido exatamente com as mesmas palavras, mas a ideia foi essa, foi basicamente isso. Então, a aula de manhã, a segunda parte da aula de manhã, foi demonstrar simplesmente como calcula a força resultante numa superfície plana e a distância com relação à origem da aplicação da força. Na verdade, a gente vai ver que isso daqui é com relação ao centroide, ao eixo passando pelo centroide. Amanhã, na aula de amanhã, ou na próxima aula, né, eu vou explicar melhor essa questão aqui do local YR. Ainda tem um detalhezinho extra aqui, mas eu parei a aula nesse ponto, só para não entrar em uma matéria que eu não falei durante a aula hoje de manhã. Eu vou parar aqui, amanhã eu continuo, que ainda tem um detalhezinho para calcular o YR, né? Certo? Na verdade, o IX, né, o momento de inércia que é calculado com relação ao centroide. A gente tem que fazer ainda o momento de inércia com relação ao eixo paralelo a ele, isso a gente vai falar na aula que vem, tá? Mas, basicamente, a ideia da aula, da segunda parte da aula era essa, calcular a força resultante, que simplesmente é uma coisa super simples, né? Não tem nenhum mistério, não tem nenhuma pegadinha, é simplesmente saber a profundidade com relação do centroide, né? Com relação à superfície livre, que pode ser determinado diretamente, deixa eu apagar aqui, pode ser simplesmente determinado diretamente aqui, ó, ou, se não for determinado diretamente, só fazer o YC sendo o θ, o que for melhor, né? Então, a força resultante, a magnitude da força resultante é o gama A YC sendo θ, ou simplesmente gama A, profundidade do centroide. E amanhã, né, na próxima aula, a gente vai continuar desenvolvendo a localização YR aqui, da onde essa força age, tá? Então, era isso. Essa foi a ideia da aula de manhã, que não gravou. Então, eu vou terminar aqui, ter certeza agora, parar a gravação, interromper a gravação.